Chega pra cá, meu povo, que tá começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Imagens ao vivo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Céu aí com algumas nuvens e a previsão para hoje é de chuva ao longo do dia, com acumulados previstos em 16 milímetros. A meteorologia também não descarta tempestades na região. Temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 24 graus. Bom dia para você, abrindo a programação do Canal do Boi nessa terça-feira, mantendo aquele compromisso de levar as principais informações que movimentam o agronegócio dentro e fora do Brasil. No programa de hoje nós vamos falar sobre a produção de tomates em Goiás, que deve terminar o ano com uma boa produtividade devido ao clima. A produção goiana vai crescer 3,3% este ano em relação ao ano de 2021. E o Proclima, Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, é financiado aí em Mato Grosso do Sul. O projeto busca tornar o estado um território de carbono neutro até 2020. E mais, a Auren Energia Antiga CESP, Companhia Energia de São Paulo, assinou acordo judicial com a União para receber uma indenização bilionária em processos que envolvem a usina hidrelétrica Três Irmãos, no Noroeste Paulista. Os preços do boi gordo no Brasil estão ligados ao consumo interno de carne bovina, já que 70% da produção não sai do país. E sem melhoria de renda, o país terá dificuldade em retomar o consumo de 30 quilos per capita ao ano. Tudo isso e muito mais informação agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h18 pelo horário de Brasília. Estou começando mais uma edição do Bom Dia Produtor e a gente já segue para a nossa capital federal, saber quais são os destaques para o dia de hoje com a repórter Berenice Leite. Berenice, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Olha, nesta terça-feira está marcada a votação na Câmara dos Deputados da PEC de transição, que prevê 145 bilhões de reais fora do teto de gastos. Essa é uma proposta que foi costurada junto com o Gabinete de Transição de Lula e o Senado, que inclusive já aprovou o texto. No final da semana, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar sobre esse assunto. A votação deveria ter ocorrido na semana passada, mas acabou sendo adiada por falta de consenso entre os parlamentares. Lembrando que a partir de quinta-feira, o Congresso entra em recesso. E amanhã, na quarta-feira, a última votação do ano que vai definir o orçamento de 2023. De Brasília, Berenice Leite. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Você aí de casa já sabe que são preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. E a gente começa pela região sudeste com queda de R$ 5,00 no Triângulo Mineiro. Essa queda interfere no valor referência da arroba, ficando cotado em R$ 264,00, como você observa aí na sua tela. As demais praças não apresentam variação. Barretos e Araçatuba permanecem a R$ 276,00, assim como a região sul de Minas Gerais. Belo Horizonte vem a R$ 283,50, o norte do estado mineiro R$ 259,00, Rio de Janeiro R$ 281,50 e Espírito Santo R$ 266,00. Saltando do sudeste do Brasil, é hora de falar da região sul, tem queda de R$ 2,00 no noroeste do Paraná. Essa queda coloca a arroba no valor referência de R$ 274,00, preços mínimos, viu, pessoal? Santa Catarina não apresenta variação, permanece a R$ 288,50. O oeste do Rio Grande do Sul vem a R$ 8,95, preço pago pelo quilo, igualmente a Pelotas, também no estado gaúcho. Saltando do sul do Brasil, centro-oeste aí para você, Dourados aparecendo pela segunda vez na semana, veio ontem, vem hoje também, nas duas vezes com queda de R$ 5,00. Hoje a arroba chega ao valor mínimo de R$ 259,00. Goiânia vem a 271, não tem variação. Sul do Goiás vem a 270, também sem variação. Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, vem aí também sem variação, R$ 259,00.
E Três Lagoas, município aí que faz divisa com o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, vem a R$ 251, sem variação para amanhã de hoje. Segunda tela do Centro-Oeste, deixa eu mostrar para você o Mato Grosso. Não tem registro de mudança no estado do Mato Grosso. Cuiabá, o norte e o sudoeste do estado permanecem a R$ 249. O sudeste do Mato Grosso vem cotado a R$ 259. É a praça que tem numeração diferente, mas nenhuma delas tem variação para hoje. Nordeste do Brasil, e assim a gente vai caminhando para o final das nossas telas, tem queda de R$ 4,00 no oeste do Maranhão, valor da arroba R$ 261. As outras praças também não mudaram, viu? O oeste baiano e o sul da Bahia, R$ 279. E lá no Alagoas, a arroba vem cotada R$ 290,50. Para terminar, norte do Brasil, ô Nortão, e aí a gente vai encerrar mostrando para você que por lá também não teve nenhum registro de variação. Acre vem a R$ 239,50, Redenção no Pará vem a R$ 250, Marabá R$ 253, Paragominas R$ 259, Rondônia R$ 234,50 e o norte do Tocantins a R$ 269, diferente do sul que vem a R$ 264. Lembrando a você que são preços mínimos para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Para dar sequência nos números, você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração da nossa parceira Scott Consultoria. A duplicação da BR-277 em Cascavel, no interior do estado do Paraná, chegou próximo a 60% de conclusão no final de novembro. O projeto, orçado em R$ 48 milhões, vai fazer a ligação até a Ferroeste e deve ampliar o potencial econômico da região. As obras de duplicação de 5,8 quilômetros na BR-277 em Cascavel, no Paraná, contaram com um forte avanço no último mês. Os trabalhos são coordenados pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná e devem trazer melhorias no escoamento da safra na região. As obras incluem a execução de uma nova marginal em frente ao Parque Tecnológico da Copavel, local onde acontece anualmente um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, a Feira Show Rural. Além disso, estão sendo feitas a pavimentação de uma marginal fora do trecho que concentra os serviços e um viaduto no acesso para a Ferroeste. A duplicação da BR-277 irá melhorar a logística de cargas numa região que é altamente eficiente na produção de grãos, além de ser uma grande exportadora de proteínas animal. De Londrina, Mauro Andrade. E em São Paulo, a Defesa Agropecuária habilitou mais 3 estabelecimentos no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os novos estabelecimentos habilitados no SISBIPOA estão situados nos municípios de Avaré, Diadema e São Paulo. A partir de agora, eles poderão comercializar seus produtos em todo o país. O SISBIPOA faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que tem como objetivo padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. O estado de São Paulo passou a aderir ao SISB em março deste ano, após uma publicação que reconheceu a equivalência dada pelo Ministério da Agricultura. Desde então, 5 estabelecimentos paulistas já estão habilitados no sistema brasileiro e outros 23 estão com pedidos em análise. Para conferir um selo de equivalência e estampar o selo do SISB em seus produtos, o estabelecimento, que hoje é registrado junto ao CISP, precisa manifestar sua intenção junto a uma unidade de defesa agropecuária. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Por aqui a gente dá sequência no Bom Dia Produtor. Destaco para você que o clima tem ajudado a produção de tomates em Goiás, que deve encerrar o ano com uma boa produtividade. O estado é líder nacional com oferta de 1/3 da produção nacional. As informações com a repórter Ana Paula Bellini.
Dados do levantamento sistemático da produção agrícola divulgados pelo IBGE indicam que a produção goiana de tomate deve crescer 13,3% este ano em relação a 2021. O estado deve atingir 1.100.000 toneladas do alimento em 2022. Com isso, o estado se mantém na liderança da atividade no Brasil. Goiás hoje representa 29,9% da produção brasileira do fruto. O montante previsto é de 3.800.000 toneladas. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, o clima contribuiu para uma boa produção, ao contrário do que acontece no restante do país, onde o tomate apresentou uma retração de 1,2%. De Goiânia, Ana Paula Bellini. As embalagens de agrodefensivos agrícolas devem sempre ter um destino correto e responsável. Para isso, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias atua no Brasil com base em uma legislação bem rígida. No Rio Grande do Sul, por exemplo, diversos pontos de coleta funcionam para facilitar o recolhimento junto a produtores rurais. A responsabilidade no campo vai além das áreas de preservação e das práticas utilizadas nas lavouras. Envolve também o descarte correto das embalagens de produtos químicos, ou seja, os agrodefensivos. Sob a ótica da lei, os produtores rurais devem destinar este resíduo para centrais e postos de recebimentos específicos para essas embalagens, recicladoras credenciadas pelo INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Jogar no lixo comum, enterrar ou incinerar por conta própria configura-se como crime ambiental. No ano 2000, foi criada a Lei 9.974, que obriga os agricultores a fazer o descarte correto das embalagens. Antes, estas mesmas embalagens eram jogadas na beira dos riachos, próximo das matas, estradas e rodovias. Por causa dessa lei e para facilitar todo esse controle, essa fiscalização, o INPEV foi criado, então ele recebe em torno recebeu até hoje, em 20 anos, 650.000 toneladas de embalagem de defensivo agrícola, e isso vem aliar a comunidade de forma geral, evitando então essa contaminação, essa poluição, gerando retorno, porque através dessas embalagens elas podem gerar novas embalagens de defensivo agrícola ou algum material, item de construção civil. Então, representa um ganho muito grande para a indústria. Bom, até então, até o ano 2000, a gente sabe que não tinha um destino correto, né, para essas embalagens. Inclusive, os ambientalistas cobravam muito do próprio governo e das indústrias, né, uma decisão, como veio com a lei em 2000, que ampara legalmente hoje para que essas embalagens sejam entregues, né, em lugares já específicos para o controle das embalagens. Exato. Então, hoje em dia, o único responsável por receber essas embalagens são as associações, postos e as centrais INPEV. Então, nenhuma outra empresa, empresa de reciclagem está autorizada a fazer esse recolhimento. Justamente para a gente ter um controle, para que essa destinação seja correta, que não vai virar algum utensílio que o pessoal utiliza dentro de casa. Então, existem alguns itens que podem ser confeccionados, então tudo isso é fiscalizado. E através disso, com esses locais exatos, corretos, a gente consegue fiscalizar um pouco melhor essa parte de destinação dessas embalagens. Hoje o INPEV ele tem atuado muito na questão de educação, então a gente tem um programa de educação ambiental, o PEA, muito conhecido, onde a gente uma vez por ano faz alguns trabalhos nas escolas da região, turmas de 4º, 5º ano, são realizados desenhos, redações com um tema escolhido no ano. Então a gente começa lá de berço com essa parte de educação. E a gente atua junto a revendas, a órgãos públicos, prefeitura, Emater, então onde a gente faz um trabalho em conjunto, tentando educar essa população em geral. Bom, o retorno chega para o INPEV manda para recicladoras ou incineradoras, né, para poder dar um destino adequado para as embalagens. Correto. Hoje, a nível nacional, então, a gente trabalha com em torno de 10 recicladoras e 4 incineradoras, porque a gente ainda tem alguns produtos que não tem como fazer reciclagem, sobras, pós-consumo, produtos vencidos, então ainda são incinerados. O INPEV hoje tem um projeto muito interessante,
que é para ser autossustentável. Então a gente está trabalhando para tentar reutilizar o máximo dessas embalagens para o sistema se manter e não gerar nenhum custo para a indústria. Como é que está a adesão dos agricultores e dos produtores na entrega das embalagens? Tem sido muito boa. De forma geral, a gente tem recebido 98% das embalagens na forma adequada. A gente sabe que ainda tem alguma margenzinha, então a gente tem atuado muito junto da indústria fabricante, das revendas, para tentar repassar para esses produtores a forma correta, como é que tem que ser feito essa devolução dessas embalagens. Bom, o Sistema Campo Limpo é um programa dentro do INPEV que traz um trabalho da entrega das embalagens do processo reverso, que se fala muito do processo reverso. Explica para o pessoal. Correto. Então, o Sistema Campo Limpo foi criado justamente para fazer essa logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas. Hoje a gente atua com uma recicladora, que é a Campo Limpo, em São Paulo. Então, ela fabrica novamente embalagens de defensivos agrícolas, fechando o ciclo de logística reversa. Então, essa embalagem ela é utilizada pelo produtor, volta para o sistema INPEV, o sistema INPEV encaminha para a recicladora, então formando nova embalagem de defensivo agrícola, e essa embalagem de defensivo agrícola é destinada para a indústria fabricante, que retorna todo o sistema. No Brasil, existe mais de 400 unidades fixas de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. 99 centrais e 312 postos que contam com agendamento eletrônico de devolução. Hoje, após 20 anos no início de sua operação, o Programa Brasileiro de Logística Reversa de Embalagens Vazias e Sobras Pós-Consumo de Defensivos Agrícolas é referência mundial, não apenas para o setor agrícola, mas para todas as demais indústrias. Somos reconhecidos, então, até pela ONU, então, nessa questão de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas. Hoje a gente até está exportando tecnologia, então a gente teve país vizinho aí que veio, nos solicitou todo esse processo, gostaria de aderir. Então, para você ter noção, a gente, em torno de 94% dessas embalagens são reaproveitadas. Muito acima do que é os Estados Unidos hoje, que só consegue fazer essa destinação de 33%. E aquele agricultor que não fizer a entrega das embalagens? Esse agricultor que não fizer a entrega de embalagens está passível de alguma autuação. Então, os órgãos fiscalizadores vão até a propriedade, verificam se ele tem esse recibo de devolução. Caso ele não tiver, ele é passível de multa. De Boa Vista do INCRA, Bia Pereira. E está na hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. Gabriel Borges traz o reprodutor de hoje. Olá, meus amigos, estou de volta aqui com mais uma grande oportunidade para você. Chegou a ação Touro do Dia e vamos trazer o lote número 605, Balotelli Ali, extraordinário touro, está aí para você. E olha que promoção, meu amigo, o Balotelli traz o melhor, o supra-sumo, a cereja do bolo das linhagens AJ, Agropecuária Jacarezinho e CFM também. Ele é um filho do Best PA, em matriz excepcional, com produtividade aí de 7 crias e intervalo entre partos aí de 377 dias. Que mãe poderosa tem o Balotelli, hein? Então, no Sumário Aliança também, ele traz um elevado potencial para velocidade de ganho de peso. Touro de muita funcionalidade, traz uma pigmentação muito boa, muito firme e uma prova harmônica aí para a CPM. Meu amigo, filho do Best PA, em matriz aí extraordinária, então tá aí para você esse reprodutor. Por apenas, anota aí, de 12 na ação Touro do Dia, suas doses caem para R$10 no pacote de 200 doses. Então, meu amigo, olha, não perde a oportunidade não, tá aí na tela para você um baita de um raçador que é o Balotelli Ali. Entra em contato, confirma e não perca a ação do Touro do Dia, porque ela encerra à meia-noite do dia de hoje, tá bom? Amanhã ele volta ao preço normal. Um grande abraço.
São 7h35, horário de Brasília. Quero convidar você para participar do Bom Dia Produtor comigo, enviando suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp. Está aqui na tela, ó, 67998631001. Estou esperando sua mensagem, mas não esquece de dizer o seu nome completo e a cidade de onde você está falando. Vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estou de volta destacando para você mais informações que movimentam o agronegócio, trazendo destaque para você de todo o nosso setor e, inclusive, a análise de agronegócio com João Pedro Cuti Dias. É claro que você não pode perder, não sai daí. Bom dia, produtor, está de volta agora com imagens ao vivo da nossa capital federal, Brasília. Céu agora, né, com algumas nuvens aí, a meteorologia para hoje prevê um dia nublado com chuvas ao longo do dia. O alerta é para tempestades que continua na região e atenção aí para o volume de chuva previsto, que é de 36 milímetros. As temperaturas não devem subir muito para hoje, a mínima fica em 18 graus e a máxima em 23 graus. 7h38, horário de Brasília, está na hora de conferir a análise de agronegócio com João Pedro Cuti Dias, falando hoje sobre a relação entre a preservação ambiental e a expansão agropecuária do país. Hoje há uma pressão muito grande por parte de várias entidades a respeito da questão do desmatamento. Na região do Amazônica, o estado do Pará talvez seja o estado que tem maior índice de desmatamento, e esse desmatamento, boa parte dele ocorre em áreas da União, áreas públicas, sejam reservas, sejam área indígena, enfim, é complicada a situação lá. Os frigoríficos da região, desde 2019, assinaram um acordo de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal e a respeito da questão da origem dos animais que são comercializados, que são abatidos. Há uma preocupação muito grande de saber de onde que eles vêm. Se eles vêm de área que foi desmatada ilegalmente, área que está com problema na questão do cadastro ambiental, se há áreas que não estão legalizadas, são áreas que estão, ou sejam áreas que porventura estejam alocadas em áreas de reserva indígena, enfim, uma série de coisas. Esse ano, o Ministério Público Federal recebeu dos frigoríficos, e junto com entidades, junto com ONGs, como os amigos da terra e também o Imaflora, conseguiram identificar que os principais frigoríficos da região estão levando a sério o negócio, estão controlando isso aí. E é importante, essa questão da imagem do Brasil lá fora, essa questão do desmatamento, é uma questão que não é só do governo, não, é de toda a sociedade. Porque se o Brasil vai sofrer penalidades, vai sofrer sanções, vão se criar barreira para o nosso produto. Então não é justo que poucas pessoas se lucrem, se ganhem dinheiro em prejuízo de 230 mil pecuaristas brasileiros que dependem da pecuária para a sua sobrevivência econômica. Então é importante que isso aconteça. Hoje também há entidades ou órgãos que estão classificando as empresas, classificando os frigoríficos a respeito do que eles fazem, de todas as atitudes que eles tomam em relação à questão da questão do ESG, meio ambiente, social e governança. Então alguns frigoríficos estão recebendo notas altas. Por quê? Porque estão levando a sério, estão procurando chamar a cadeia de fornecedores, discutir com eles, mostrar para eles que se nós não adequarmos o nosso manejo, na nossa produção em relação às questões ambientais, a gente vai perder mercado. Vai perder mercado, vai sobrar carne e essa carne vai entrar no mercado interno, derruba preço, enfim. É extremamente danoso para o setor da pecuária se nós perdermos o mercado. E ao contrário disso, se nós mostrarmos ao mundo que nós temos condição de produzir carne com uma baixa pegada de carbono, você vai abrir mercado para o Brasil. O Brasil vai assumir mais mercados que já tem. Hoje, nós estamos indo na fase do Brasil, a questão sanitária, que no caso da fitose, aquela grande barreira, praticamente nós temos já grande parte do território nacional, a partir do ano que vem, já vai vai pleitear junto à Organização Internacional de Epizotias a questão de território sem a fitose e sem vacinação. Então isso vai ajudar bastante, mas sempre nós temos que lembrar que lá fora o Brasil é muito lembrado pela Amazônia. A Amazônia não é só para o resto do mundo que é importante, para nós é importante. As chuvas que correm na região centro-oeste e sudeste, a origem delas é na região amazônica.
As árvores lá são as grandes bombeadoras de vapor d'água para a atmosfera. Se ela sofrer um processo de desmatamento e uma savanização, virar uma savana, com certeza todo mundo vai sair perdendo. Estamos em plena estação de monta e é nesse período que o manejo nutricional das matrizes que vão receber os protocolos gestacionais se torna um fator ainda mais importante para os bons resultados do futuro bezerro que vai nascer. Por isso, a nossa equipe foi até a Estância Pecuária BR, uma vitrine de tecnologia na produção de bovinos, para verificar como vai o desenvolvimento de uma área que está sendo preparada para a produção de alimento para o gado. E hoje a gente está aqui na Pecuária BR novamente com o pessoal da Multiforma Sementes, porque a gente está acompanhando desde o início do plantio desse consórcio, né, o sorgo com a mombaça, né, Stephanie? E a gente já mostrou como é que foi o plantio, o desenvolvimento da planta. E hoje a gente veio aqui porque o pessoal está fazendo o corte, né? Isso, hoje está feito o primeiro corte e nós viemos com nossa equipe técnica para acompanhar esse primeiro corte, as máquinas, alinhamento e fazendo o corte para colocar diretamente no coxo para o animal. É importantíssimo o tamanho exato da planta para o corte e também a altura do corte também para que ela possa ter uma rebrota consistente, né, Stephanie? Claro, por isso é importante nosso acompanhamento aqui. Até então a planta ela tem que ter altura porque o produtor precisa aproveitar essa matéria verde, né, para colocar no coxo do animal e a gente precisa lembrar que tem que ser respeitado o meristema apical da planta, porque se cortar demais ali, baixar ela demais, ela não vai ter aquela rebrota alta que vem para a gente depois aproveitar essa matéria, né? Não vem como a gente gostaria que ela viesse. Agora você falou no corte no tamanho exato para colocar no coxo para o animal. Esse que está sendo cortado aqui agora vai ser colocado diretamente no coxo dessa forma, verde, saiu daqui e já vai para o coxo. Isso, exatamente. Vai ser colhido aqui, feito o corte e já vai direto para o coxo. Nós vamos ali mostrar ainda para vocês esse acompanhamento, tudo dessa pastagem sendo colocada diretamente no coxo para o animal. Perfeito, Stephanie. Então vamos lá mostrar para o pessoal que está em casa como é que vai ser a hora que colocar esse alimento ali para os animais no coxo. Vamos lá? Vamos lá. Mas espera aí, antes de nós mostrarmos a silagem colhida lá no pasto sendo colocada no coxo para os animais, a gente precisa mostrar algo muito importante. Então, agora nós estamos aqui, né, no barracão. Eu estou aqui com a Stephanie, com o Mikael. O Mikael vai mostrar para a gente um processo aqui que é necessário para obter o tamanho exato da massa orgânica que vai ser colocada no coxo. Como é que é feito esse processo aqui, Mikael? Então, Zé, esse processo ele é feito para identificar as partículas da silagem. Então, por isso que nós faz esse processo que chama das peneiras, né? As peneiras de penny state. E daí nós pega aqui e faz a seleção. Nós pesa. Então, eu vi que tem uma balancinha aqui. Tem uma quantidade exata para você poder fazer esse... Por que precisa pesar? Geralmente nós pesa porque nós temos um cálculo final para pegar a porcentagem desse material que nós faz esse análise. Geralmente entre 500 gramas ou 300 gramas é o ideal para fazer esse processo. Tá, e como que é o processo agora, já separado aqui? Então, daí nós pesa ele, né? Já fez a pesagem, tudo certinho. Nós joga nas peneiras. Nós faz forma de 5 vezes e 2 voltas em cada lado. São 4 peneiras. A primeira com 19, a segunda com 8 e a terceira com 4 milímetros. E a última é o fundo. O Mikael explica que a primeira é o que o gado seleciona no coxo e não consome. O ideal para o consumo é o que fica entre as peneiras de 8 e 4 milímetros. E o que fica por último, no fundo, o gado até consome, mas não para no rumen. Após esse processo, cada parte é pesada separadamente para que se saiba o percentual de aproveitamento da matéria orgânica e se a máquina que faz o corte precisa de regulagem ou não. E agora a gente está aqui no piquete, aqui os animais estão esperando, o caminhão está ali colocando a matéria orgânica no coxo para os animais. Stephanie, agora finalizou o processo, é só o animal fazer a parte dele, né? Isso, agora o alimento está sendo servido, né, para o gado.
momento final aqui, né? Já foi feito o corte, acompanhamento, agora foi servido aqui a nossa mombaça, né? Foi feito o corte junto com o sorgo para o animal tá podendo adquirir o peso, é o processo final, tá tudo. Agora é só o pecuarista, agora é só o boi engordar e o pecuarista ganhar o dinheiro. Isso, exatamente. Agora é só colher os frutos dessa produção aí. A Embrapa Soja lançou uma nota técnica com orientações sobre o manejo da lagarta broca das axilas, que vem apresentando resistência à soja BT. Esta resistência da broca das axilas foi observada principalmente no norte do Paraná e no sul do estado de São Paulo. Nós estamos na Embrapa Soja e vamos conversar com o chefe-geral de Pesquisa e Desenvolvimento, Adinei Bueno, que está fazendo um alerta sobre a resistência da broca das axilas, que começa a causar algumas preocupações nas regiões produtoras do país. Adinei, satisfação conversar com você. Como que está esse problema da broca das axilas? É um problema que vem ocorrendo há alguns anos, até porque essa praga ela foi selecionada para resistência à soja BT, de primeira geração, que expressa o CRI1AC, e ela vem aumentando ano a ano, tá? E nesse ano já temos relatos aí dela ocorrendo em algumas regiões, principalmente aqui no Paraná, também ali no sul de São Paulo, tá? Onde os produtores muitas vezes têm feito aplicações de inseticidas antes da hora, abusando aí e usando erroneamente o uso de inseticidas, e é isso que a gente gostaria de alertar o produtor de como manejar essa praga de forma correta. Como todas as lagartas, especialmente essa, que é uma lagartinha muito pequena, tá? Ela é favorecida por veranicos, regiões, climas um pouco mais secos. Algumas regiões produtoras de soja hoje têm enfrentado esses veranicos, essa ausência de chuva aí mais prolongada, e isso favorece com certeza a sua ocorrência. Além disso, é de suma importância que o produtor não aplique inseticida abusivamente. A Embrapa Soja tem recomendado que o produtor monitore a sua área com cautela e apenas use do inseticida químico quando 50% das plantas tiverem, 50% ou mais, tiverem o sintoma do ataque. Aplicar inseticida antes disso, com infestações menores, é só jogar dinheiro fora, além, é lógico, de todo o impacto que um inseticida aplicado erroneamente no ambiente pode causar. Nas últimas safras, a Embrapa Soja vem acompanhando a ocorrência de populações de duas espécies de lagartas resistentes à primeira geração de soja BT. A resistência, tá? Ela foi para uma das proteínas BTs hoje no mercado, que é o CRI1AC, não foi para todas as proteínas, tá? E ela só ocorreu porque o produtor, infelizmente, não tem adotado a área de refúgio. O refúgio estruturado, que é plantar 20% da soja com cultivar não BT, lado a lado ali, tá? Porque ela tem que ser próxima a essas áreas, uma bordadura, uma faixa lateral pode ser feito, tá? É de crucial importância para que a tecnologia BT continue funcionando ao longo do tempo, tá? Temos hoje a ocorrência de duas lagartas resistentes, a primeira geração da tecnologia, tanto a Hack Plus Yanu, que é uma falsa medideira, quanto a broca das axilas, tá? Ocorrendo aí em sojas, né, que expressam o CRI1AC, mas se o produtor de soja não adotar o refúgio estruturado, tiver uma baixa aderência a essa tecnologia do refúgio estruturado, a gente corre sério risco desse problema ocorrer para outras lagartas muito mais importantes e ter um problema muito maior para ser resolvido. Ok, doutora Adinei, obrigado pelas informações, esse alerta, né? Então, o produtor de soja que adota a tecnologia BT deve sempre prestar atenção para fazer essa área de refúgio estruturado para que algumas lagartas possam se reproduzir e não criando assim a resistência que aí sim viraria um problema sério para o produtor de soja.
De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A Auren Energia, antiga CESP, Companhia Energética de São Paulo, assinou um acordo judicial com a União para receber uma indenização bilionária em um processo que envolve a usina hidrelétrica Três Irmãos, no Noroeste Paulista. O acordo estabelecido entre a geradora de energia CESP e a União prevê uma indenização bilionária à companhia pela reversão de bens não amortizados e não depreciados da usina hidrelétrica de Três Irmãos, que fica em Pereira Barreto, no Noroeste Paulista. O valor da indenização, de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, será pago em 84 parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o sistema de amortização constante, com início de pagamento da primeira parcela até 15 de outubro de 2023. A fonte dos recursos para custeio da indenização é a Reserva Global de Reversão. O acordo implica na renúncia expressa por parte da CESP de todos os demais pedidos judiciais contidos na ação. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Demais Agro Representações, empresa parceira do Canal do Boi, fala a partir de agora dos cuidados com a saúde dos bovinos em confinamento. Você já ouviu falar em micotoxinas? Então veja o que diz a doutora Jane Gonçalves, da Vetline, sobre esse inimigo oculto na pecuária intensiva. Micotoxinas, um assunto que a gente escuta cada vez mais e se depara com o problema a campo cada vez mais. O que são essas micotoxinas que tanto a gente tem falado? E tanto a gente tem também visto, em resultados de amostras que a gente tem coletado. Essas micotoxinas nada mais são do que metabólitos que os fungos soltam ao longo de suas reproduções e multiplicações. Que fungos são esses? São fungos filamentosos que estão presentes em ingredientes vegetais. Sejam eles milho, soja, farelo de soja também, polpa cítrica, cevada, também em vegetais como feno, silagem de grão úmido, silagem de planta inteira, silagem de capim, todos os tipos de ingredientes que a gente encontra na dieta dos ruminantes. Esses fungos, na presença de umidade, temperatura e oxigênio, eles começam a se desenvolver e aí começam a soltar esses tóxicos chamados micotoxinas. O zootecnista Diego Carvalho, que é representante da VLN, conta como é fundamental o pecuarista ficar atento a estas substâncias tóxicas que afetam o desempenho no ganho de peso e até pode levar o animal à morte. Os animais estão cada vez mais adensados, O sistema de confinamento vem crescendo muito. Então, quando acontece isso, também ocorrem os problemas sanitários, Uma vez os animais agrupados, os problemas sanitários também aumentam. E a VLN vem justamente para isso, para trazer a solução para o pecuarista. A VLN é absorvente de micotoxina, probióticos, pré-bióticos, Então, assim, ela abrange as 5 maiores micotoxinas que existem no Brasil. Então, a gente tem um blend, específico para cada seleção de animal, para atuar diretamente nesses problemas que ocorrem em confinamento. Sete horas e 56 minutos pelo horário de Brasília, é hora de falar da previsão do tempo. E é claro que você aí de casa já sabe que as informações são com ela, Júlia Marques. Bom dia, Júlia. Vinícius, uma ótima terça-feira para você e para todos de casa. O dia começa com um tempo bastante carregado sobre o sudeste do país, atingindo de Campinas a faixa leste paulista, inclusive a grande São Paulo, no Rio de Janeiro, bem como na capital fluminense, no sul capixaba, no centro-sul mineiro e a região metropolitana de Belo Horizonte. No sul, as instabilidades predominam, associadas a um cavado e a alta umidade, provocando pancadas de chuva sobre o Paraná, Santa Catarina, no norte, sul e leste do Rio Grande do Sul.
Nos 3 estados, há temporais com granizo e os volumes mais altos caem no leste do estado paranaense. No centro-oeste, muita chuva e grandes acumulados sobre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, se chover, será algo isolado, mas ainda assim de moderada a forte intensidade e com acumulados mais altos no norte e leste do estado. Na região nordestina, o tempo fica aberto do sudeste ao norte da Bahia, também do oeste ao sul do Ceará e no sudeste do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas são previstas pancadas de chuva, com acumulados mais relevantes no oeste do estado baiano e no extremo sul do Maranhão e Piauí. Seguindo agora para o norte, chuva expressiva e com volumes altos no Amapá, Rondônia, também Amazonas, no sul do Acre, Pará e do Tocantins. E atenção, viu? Porque essa chuvarada pode aumentar o nível dos rios, causando possíveis transtornos. Vinícius, logo mais eu volto com mais destaques. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, não esquece o nome completo e o lugar de onde você está falando para a gente exibir aqui na tela do Bom Dia Produtor. No próximo bloco, continuo trazendo para você os principais destaques do agronegócio na manhã dessa terça-feira. Não perde, hein? É daqui a pouco no Bom Dia Produtor. De volta com Bom Dia Produtor e aí na sua tela, imagens ao vivo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesse momento, céu nublado e a meteorologia prevê chuva ao longo do dia com alguns períodos de melhoria. Não se descarta a possibilidade de tempestades no período vespertino. E atenção para o volume de chuvas na cidade que pode ultrapassar 72 milímetros. A temperatura oscila entre a mínima de 20 graus e a máxima de 24 graus. São 8 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. O baixo crescimento da cadeia produtiva da borracha natural no Brasil ligou um alerta no setor que aguarda medidas do governo para resolver a situação. Uma das principais atividades agrícolas da região noroeste paulista pode estar em risco. Segundo o diretor executivo da APABOR, Associação Paulista dos Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural, a produção está em baixa e a cadeia produtiva está sendo desmantelada, podendo haver uma ruptura. As repercussões já chegaram no campo, com preços até 65% abaixo do estipulado pela Conab. A cadeia produtiva da borracha natural hoje no Brasil sofre de uma conjuntura de fatores internacionais e domésticos que estão prejudicando desde as vendas e produção dos produtos industrializados e, finalmente, gerando seus impactos no campo, junto a produtores e seringueiros. Essa situação ela está conformada por uma deflagração de baixo crescimento econômico nas principais regiões consumidoras de borracha natural no mundo, como a União Europeia, Estados Unidos e China, e obviamente aí um desequilíbrio na oferta e demanda mundial, fazendo com que os preços internacionais de bolsa caíssem nos últimos meses de forma muito intensa. Já no âmbito nacional, piorando o impacto dessa situação internacional, a gente tem uma perda de competitividade do produto nacional, tanto o industrializado como o produto in natura. A maior preocupação do setor está relacionada à redução do custo de importação pela queda dos valores do frete marítimo, já que isso tira grande fatia de consumo do mercado interno brasileiro e atrapalha o escoamento adequado da safra. Essa situação de competitividade com o produto importado piore e agrave os impactos aí que já estão sendo sentidos na cadeia produtiva, ou seja, uma disrupção da liquidez da cadeia produtiva, porque a indústria não está vendendo, está produzindo menos, não está comprando matéria-prima, está cancelando pedidos de matéria-prima e o produtor no campo vai então tendo aí dificuldades de escoar a produção e quando consegue escoar, ainda escoa a preços muito abaixo do custo operacional. Hoje a gente faz um cálculo aí que estamos em cerca de 62% abaixo do custo operacional, o preço que está sendo praticado no campo em virtude aí dos impactos dessa crise.
A Apabor julga ser urgente o acionamento de todas as medidas disponíveis para evitar ou reduzir o risco de desmantelamento da cadeia produtiva. Para resolver essa situação, o setor está trabalhando no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, nós estamos solicitando ao governo federal, desde outubro, que execute a política de garantia de preços mínimos da Conab. Hoje, o preço mínimo da Conab, que é o custo operacional da cultura, está em torno de R$ 4,46, enquanto no campo a borracha tem sido negociada a R$ 2,70. Então, para dar um exemplo aí de quanto o produtor hoje está aquém do seu custo operacional. Essa é a medida mais emergencial, é para atender o produtor agora. Num segundo momento, nós estamos solicitando ao governo que faça uma revisão das alíquotas de importação da cadeia produtiva. Isso inclui pneus, sobretudo pneus de carga, que tiveram as alíquotas zeradas no ano passado, mas também borracha natural, que teve a sua alíquota reduzida nos últimos 2 anos. Estas são medidas mais de médio longo prazo, mais estruturantes, e aí precisamos justamente de mais medidas anticíclicas para proteger a cadeia produtiva nacional, seja ela no setor produtivo, seja ela no setor industrial. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O Proclima, Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, financiado aí pelo governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, como tentativa de tornar o estado um território de carbono neutro até 2030. O Fundo Proclima será constituído por recursos orçamentários do próprio Estado, inclusive por transferências dos saldos e aplicações de outros fundos estaduais, além de recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios, celebrado com órgãos e entidades de qualquer esfera da administração pública, além de uma parcela dos pagamentos de multas por infração ambiental e pagamentos decorrentes da exploração mineral, conforme definido em legislação específica. A lei também prevê a possibilidade da captação de recursos em agências de financiamento e de fundos nacionais e internacionais, além de doações, seja de pessoas físicas e jurídicas, de natureza pública ou privada, instituições internacionais e organizações multilaterais, bilaterais ou de entidades de governos subnacionais. Esse fundo ele vai permitir ao Estado de Mato Grosso do Sul, primeiro, captar recursos internacionais, buscar através do Consórcio Brasil Verde recursos para mudança climática, para desassoreamento, para projetos como o Taquari, e também vai ter uma receita orçamentária vindo das próprias multas ambientais. Então, o Mato Grosso do Sul agora busca uma fonte de recursos externa para que possa consolidar o seu projeto, mas principalmente recursos que possam fazer a mitigação dos gases de efeito estufa em nosso estado, depois do inventário já realizado, e alguns avanços vão ocorrer num espaço muito curto de tempo. Provavelmente no próximo ano nós já temos alguns projetos em âmbito internacional sendo analisados, e com a criação desse fundo nós com certeza vamos avançar rapidamente no estado de Mato Grosso do Sul, carbono neutro em 2030. Outra possibilidade de incremento do fundo são os recursos oriundos de pagamentos por produtos, serviços ambientais e receita das unidades de conservação, e os recursos advindos da comercialização de reduções certificadas de emissões do título de crédito carbono. A falta de chuvas tem reduzido a estimativa da soja em Goiás. É o que prevê o primeiro levantamento aí da Companhia Nacional de Abastecimento. Em algumas cidades do estado, o plantio ainda não terminou. A falta de chuva e as precipitações irregulares prejudicaram o início do plantio e o desenvolvimento das plantas de soja em algumas cidades de Goiás. A região norte do estado, onde o clima é mais seco, foi a mais afetada. A irregularidade climática está se mantendo nessas últimas semanas e coloca um ponto de alerta sobre as áreas mais antigas, o que pode ainda reduzir o potencial produtivo aqui do estado. Daqui para frente as previsões são favoráveis, mas o que tem se notado é que poucas dessas previsões têm se confirmado de forma generalizada. As chuvas estão acontecendo em manchas, nem todas as regiões recebem essas chuvas e esse é um ponto de alerta para o desenvolvimento das plantas daqui em diante.
Com o atraso no plantio, a expectativa da produção de soja, que era de 17 milhões de toneladas, foi reduzida. A Conab estimou que a produção de soja em Goiás nesta safra 2022-2023 será de 16 milhões e 700 mil toneladas, uma redução de 3,6% em comparação ao previsto em novembro. Com a menor produção, a produtividade esperada também teve queda, passando de 3.800 para 3.700 quilos por hectare. Se eu comparar a produção estimada nesse relatório, por exemplo, de outubro, que foi o primeiro, a nossa queda na produção já se aproxima de 5%. Mesmo com a redução da produção, o estado deverá ocupar a 4ª posição no ranking nacional de maiores produtores. Ao todo, o estado deve produzir 31 milhões de toneladas de grãos nesta safra. De Goiânia, Ana Paula Bellini. De volta com a previsão do tempo, Júlia Marques volta agora trazendo os destaques para mais regiões aqui do Brasil sobre como vai ficar o tempo. Estou de volta, Vinícius, e agora trago mais informações sobre a chuvarada que segue intensa em boa parte do país. Nesse fim de semana, toda a região do corredor de umidade, formado pela zona de convergência do Atlântico Sul, recebeu bastante água. Os maiores acumulados ficaram concentrados no Espírito Santo. O município de São Mateus, por exemplo, recebeu 148 milímetros em apenas 24 horas. O verão começa amanhã. Neste mapa, dá para mostrar o que a gente pode esperar da chuva no verão. No caso, nos próximos 3 meses. As partes do mapa que estão em vermelho indicam então chuva abaixo da média para o período. E as que estão em azul significam que são acima da média. Devemos chamar atenção para as lavouras de milho e soja no sul do país. Esse tempo mais seco prejudica. Inclusive, alguns analistas de mercado já estão prevendo que o preço do milho suba por conta da seca forte na Argentina e esse risco grande no Rio Grande do Sul. Essa escassez de água no sul se deve ao fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do oceano. Faz com que os temporais sejam com acumulados mais baixos. Mas até abril, esse sistema vai perder intensidade porque as temperaturas das águas dos oceanos vai entrar em neutralidade. Em relação à parte do Sudeste, Goiás e o Nordeste, que são outras regiões que estão apontando chuva abaixo da média, não deve ser nada exorbitante. E os temporais acima da média beneficiam as culturas recém-implementadas, mas pode causar desmoronamento de terra, ocasionando em problemas de escoamento de grãos. Não descarta a atenção. Agora que a gente já sabe a expectativa do verão, vamos saber então das datas mais próximas. Até sexta, o sol predomina na maior parte do sul do país, com exceção apenas à faixa do litoral do Paraná e Santa Catarina, que deve receber chuva de fim de dia com acumulados de 70 milímetros. Já na próxima semana, o padrão muda. Podemos esperar uma precipitação um pouco mais elevada para a faixa leste dos 3 estados e também para o oeste do Rio Grande do Sul, que não estava recebendo chuva. Os acumulados podem passar dos 50 milímetros. No sudeste, com exceção de São Paulo, todos os estados vão receber pancadas de chuva forte a qualquer momento do dia. Algumas áreas com 130 milímetros de acumulados. E na próxima semana, o volume dessa chuva diminui. Entre os dias 24 e 28 de dezembro, os temporais vão ser irregulares e passageiros. No centro-oeste, a gente percebe que a chuva se concentra em Goiás e no Mato Grosso. Em Brasília, os acumulados passam de 100 milímetros. E no Mato Grosso do Sul, pode chover pontualmente no norte do estado. O volume é muito pouco expressivo. Algo que muda na próxima semana, viu? Tanto o Mato Grosso do Sul quanto os outros 2 estados da região recebem um maior volume de água. As tempestades são mais intensas e abrangentes. Acumulam 100 milímetros em algumas áreas de Mato Grosso. Lembrando que toda essa chuva é bem-vinda para soja e pastagens. O período das águas já é esperado pelos produtores. Se olharmos o mapa da primeira semana do Nordeste, isso é, o período dos próximos 5 dias, vemos que os temporais mais volumosos vão acontecer no centro-sul da Bahia.
E na próxima semana, as nuvens mais carregadas vão ficar na altura do Mato Piba, beneficiando então as lavouras de soja em floração. No norte, é o mesmo cenário. A atuação das ACAS continua trazendo chuva volumosa para o Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia. Mas os maiores acumulados mesmo ficam no Amapá, com 130 milímetros. Até o dia 28 de dezembro, essas tempestades, que podem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento e granizo, ficam mais intensas e mais abrangentes, principalmente para quem mora na faixa central do Pará. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para o Valdemar Melo, de Porteirinha, Minas Gerais. Valdemar, agradeço sua participação por aqui, viu? Olha só como fica o tempo por aí. Chuvoso e nublado, tanto hoje como nos 3 dias. Quanto às temperaturas, a máxima para hoje, 26 graus e a mínima fica ali na casa dos 20. Já essa outra previsão aqui vai para o Jailson Aparecido, de Jacaraci, Bahia. Jailson, também agradeço sua participação. Hoje o sol aparece entre algumas nuvens, amanhã também, mas já acompanhado por rápidas precipitações. Nos outros 2 dias o tempo fica fechado e bem chuvoso. A máxima para hoje, 29 graus e a mínima fica na casa dos 17. Participe conosco e peça sua previsão aqui no Agroclima. É bem fácil. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 67 99264 7810. Nosso canal no YouTube também, viu? E lembre-se de colocar o seu nome completo e a cidade para a qual você quer saber a previsão. A força e os números do cooperativismo do Paraná estão impressionando. Hoje funcionam 58 cooperativas agropecuárias com 190 mil produtores associados, responsáveis por mais de 60% da produção de grãos do estado. Quase metade de todo o faturamento do agronegócio paranaense passa por cooperativas e ainda com possibilidade de crescimento em 2023, com cerca de 30 bilhões de reais em investimentos projetados. As cooperativas do Paraná são responsáveis por receber e armazenar 64% da produção de grãos do estado. Desse volume, mais de 50% passam por algum processo de transformação para agregar valor nas 123 agroindústrias instaladas no estado que comercializam seus produtos para mais de 150 países. Estes números mostram a importância do cooperativismo para a economia do estado. José Roberto Ricken, presidente da Central das Cooperativas do Paraná, faz um balanço do setor deste ano de 2022. 2022 iniciou com grande preocupação, até porque nós tivemos a primeira safra, safra primavera, com um clima muito seco, e só o cooperativismo do Paraná deve ter perdido aí uns 10 milhões de toneladas. Então, um início bastante complicado. Também o mercado internacional um pouco agitado em função da guerra Rússia-Ucrânia, etc. Então, a expectativa inicial era muito preocupante. Durante o ano, ao longo do ano, isso se normalizou, principalmente em termos de mercado, com uma demanda bem aquecida. Então, nós tivemos bons negócios, o cooperativismo deu sequência ao seu planejamento estratégico, o nosso PRC 200, de chegar a 200 bilhões do cooperativismo como um todo, as 225 cooperativas de 7 ramos de atividades. Então, e nós fechamos o ano com o equivalente aí a 187 bilhões, dos 200 que nós pretendemos chegar nos próximos anos. Então, foi um resultado bom disso. Cerca de 160 bilhões cabe às cooperativas agropecuárias, que economicamente é o ramo mais significativo. Então, hoje o cooperativismo está muito próximo aí de 64% da safra do Paraná vem para as cooperativas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, o que a gente está planejando? Nós queremos agregar valor a essa produção. Então, hoje já
48% do movimento econômico que nós temos já vem das 123 agroindústrias que as cooperativas têm no Paraná. Então, quase metade do nosso faturamento vem de produtos já com valor agregado. Isso representa mais ou menos a metade do que nós recebemos em volume. É um dado importante porque ainda tem a outra metade por fazer, né? Então, nós vamos continuar buscando recursos adequados a custo compatível para dar uma sequência ao planejamento da agroindustrialização. Então, nós temos aí nos próximos 5 anos, pelo menos uns 30 bilhões de reais de demanda de investimentos. E isso vai ser bem significativo para nós, né? Nós tivemos um exemplo essa semana, né, com a inauguração do maior frigorífico de abate de suínos e de formulação de derivados da América Latina, que é a indústria da Frimeza, lá em Assis Chateaubriand, que foi inaugurada essa semana. Esse é apenas um exemplo, mas esse investimento representa o maior investimento já realizado pelas cooperativas do Paraná. Então, é muito significativo. Ele está na região oeste, onde as cooperativas têm os maiores conglomerados na área agroindustrial de proteína animal, né? E nós queremos aproveitar esse momento que o Paraná conquistou de livre de aftosa sem vacinação, principalmente para suínos, né, para o mercado de suínos, aproveitando as demandas que existem a nível internacional, que nós ainda não tínhamos acesso, em função de que aqui a gente ainda tinha vacinação contra a aftosa. Apesar de não ter o vírus, mas a gente vinha tendo esse procedimento sanitário, eu diria assim. A expectativa é boa, não há dúvida. Obviamente que nos juros, nos níveis que eles estão, não são muito adequados para você fazer um investimento de um volume grande. Mas isso nós vamos ter que trabalhar o novo governo, buscar alternativas, parcerias, inclusive a nível internacional, para suprir essa demanda que existe de investimento para atender a demanda que o consumidor e os países aí estão pretendendo os negócios conosco. Então, basicamente é isso. Começou difícil, terminou relativamente bem, né? E 2023 vamos dar sequência a tudo isso e a gente espera aí que a gente tenha muito sucesso. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Os preços do boi gordo no Brasil estão diretamente atrelados ao consumo interno de carne bovina, já que 70% da produção não sai do país. E sem melhoria de renda, o país vai ter dificuldade em retomar o consumo de 30 quilos per capita ao ano, como obteve no ano passado. Isso segundo informações de Guilherme Janck, analista da Datagro. Ele esteve na Sociedade Rural Brasileira e falou sobre esse assunto com Walter Puga Júnior e nós vamos acompanhar a partir de agora. Guilherme, durante o debate, você mostrou um certo ceticismo em relação à reação do mercado interno para a carne bovina. É um período negativo os próximos anos? Será um período negativo? Primeiramente, muito obrigado, Walter. Acho que é uma questão de a gente abrir um pouco mais a conta. A gente está olhando aqui primeiro a longo prazo, essa declaração que a gente deu é bem mais para longo prazo, e isso não é uma questão muito de opinião, é mais uma questão de que o Brasil realmente não consegue crescer economicamente. Dito isso, pelo lado da renda, a longo prazo não tem uma perspectiva tão boa para o mercado interno. Vamos olhar um pouco mais para o curto prazo agora, olhar mais para o ano que vem. A gente colocou uma projeção bem legal para o ano que vem também na tela, nossa estimativa de consumo per capita. Hoje, o Brasil passa por um momento em que já existe uma queda na inflação, que existe uma manutenção do Auxílio Brasil projetado para o ano que vem, a gente já tem PEC da transição, um monte de coisa acontecendo. Então, que o efeito de curto prazo, a gente tem o ciclo pecuário em um momento em que começa a bater mais fêmeas, então que aumenta a oferta de animais para abate. Se a gente assumir um aumento de produção e uma exportação constante, talvez um pouco abaixo do que vai ser no finalzinho desse ano, a gente muito provavelmente tem uma maior disponibilidade interna. Então, para o ano que vem, existe sim uma perspectiva de que haja alguma melhora no mercado interno. A inflação caindo, o Auxílio Brasil continuando, esses mecanismos de injeção de renda têm um impacto muito forte em consumo, então é possível sim que a gente veja aí
um ano de consumo melhor em relação a esse ano, mas a longo prazo, se a gente não tiver reformas estruturais que fortaleçam realmente os salários, a economia, o investimento na economia real, que a gente chama, não existe uma perspectiva de aumento na renda e não existe uma perspectiva tão boa para que o nosso consumo de carne bovina de mercado interno seja aquele que foi ali nos anos áureos de 2006, 2008, que a gente chegou a ter quase 30 kg habitante ano, por exemplo. A saída, então, seria novas parcerias no exterior e aumentar a exportação? Aqui é uma conta de custo-benefício. A gente está falando aqui de um mercado interno que historicamente é muito forte, de um mercado externo que está se mostrando tão forte quanto, que potencialmente pode ser até mais forte no futuro. O Brasil ele tem que definir prioridades, no geral. A gente tem aí uma transição de governo que é um pouco polêmica, já chegou a dar declarações aí de que pode chegar a taxar exportações do agro, mas é um pouco difícil, né? A gente sabe que no Brasil essa é uma questão muito complicada, que tem bastante gente que trabalha para não deixar esse tipo de coisa acontecer, mas o Brasil tem capacidade de continuar um grande consumidor de carne bovina, tem plena capacidade, inclusive. O segundo maior produtor de carne bovina do mundo, o terceiro maior consumo de carne bovina per capita do mundo. A questão abrir novos mercados vem nessa linha de a gente não precisar depender em termos de demanda externa só da China. Se a gente depender só da China, em algum momento isso pode virar um risco enorme. A gente viu a questão no ano passado de ter a vaca louca, que suspendeu as exportações por alguns meses, mas se a gente quer se tornar um grande país exportador, isso naturalmente deve vir com algum custo de queda no consumo interno. Mas, por outro lado, não quer dizer que a gente vai deixar de ser um grande consumidor. Só quer dizer que a gente vai definir prioridades de uma forma que faz mais sentido para a cadeia, tendo aqui cadeia como produtor, indústria e consumidor. Para a remuneração do pecuarista, consumo interno é determinante para o preço do boi, não? É bastante. Acho que uma conta que a gente faz bastante, a gente está começando a fazer um tratamento um pouco mais forte desses dados agora, é o deságio da fêmea em relação ao macho. Historicamente, o frigorífico tem uma preferência por comprar fêmeas para atender o mercado interno, até por uma questão de que é um pouco mais rentável, ele consegue pagar um pouco mais baixo, beleza. Historicamente, se esse indicador ele dá uma apertada, ou seja, se o preço do macho em relação ao da fêmea ele está um pouco mais parelho, a fêmea está um pouco mais, entre aspas, cara, isso historicamente é um sinal de aquecimento no mercado interno. Então, ele sim tem uma sustentação muito importante nesse momento que a gente está hoje, mas é exatamente por conta da questão da pergunta anterior. A gente não abre novos mercados. O Brasil a gente tem uma expressão em economia que é ceteris paribus, tudo ou mais constante. A gente está tudo ou mais constante, você não pode esperar que nada de choque faça remunerar um pouco melhor isso. Então, a gente naturalmente, nesse patamar de hoje, com os dados de hoje, com esse nível de exportação de hoje, depende, sim, 70% do mercado interno. Isso só vai mudar se a gente começar a definir melhor prioridades e atender a cadeia nessas pequenas ineficiências que impedem a gente de melhorar nesse sentido. Do lado da economia, que seria para melhorar a demanda interna, o mercado interno, reformas estruturais, ter um governo, um mercado que seja muito aberto a negócio, que queira estimular o consumo sem que isso sacrifique a economia a longo prazo. E do lado do mercado externo, aí já vem uma questão um pouco mais complicada. A gente tem a questão da aftosa, que tem países como o Japão que não compram de países que produzem, que são livres de aftosa com vacinação, só sem vacinação. Aí já vira uma questão de que o governo, a entidade privada e os próprios pecuaristas, eles têm que começar a se mexer, principalmente para esse lado da exportação, que é o que está um pouco mais a bola na mão deles, para a gente começar a rastrear melhor, provar que o nosso gado é realmente muito bom, que a nossa carne é realmente equiparável de Argentina e Uruguai. A gente tem um potencial enorme para isso. A gente está com a faca e o queijo na mão para deixar isso aí um pouco mais encaminhado, mais direcionado para os próximos anos. Mas a coisa está muito clara. Se não se mexer, a gente não vai sair do lugar e vai continuar essa coisa meio bagunçada que a gente já vem assistindo, né, de camarote há alguns anos. Bom, você acaba de ouvir aí o Guilherme Yankee, que é de uma família de economistas, homens do agronegócio, e deixou o recado bem claro aí, né? É preciso movimentar-se no sentido de avançar a pecuária brasileira, avançar e avançar aqui e lá fora também. Agradeço a entrevista do Guilherme, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Bom Dia Produtor. Estou encerrando o programa, mas lembra você que daqui a pouco esta edição fica disponível na íntegra no nosso canal oficial do YouTube, que se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Nos acompanhe ainda pelas mídias sociais, portal sba1.com, no aplicativo SBA Play e no Instagram, @canal do Boi 1. Para você uma excelente terça-feira, amanhã 7h15 horário de Brasília, eu estou de volta no Bom Dia Produtor. Tchau, tchau.